Finalmente você vai entender o que é narração. E nem vai precisar chamar o Galvão Bueno. Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. O meu nome é Bárbara Flores, eu sou diretora de currículo e cofundadora aqui da Academia do Stones, que é uma plataforma de aulas online, ao vivo, de todas as matérias, em um ambiente seguro e livre de doutrinação ideológica. E eu sou Ine Kedwin, professora, escritora e pesquisadora das artes da linguagem. Aqui conversamos sobre como a educação pode ser um caminho para nutrir a mente e ordenar o coração, uma aula de cada vez. Se você acompanhou os últimos episódios, nós estávamos falando sobre o método da lição aplicado às diversas disciplinas. Falamos sobre literatura, falamos sobre história, recebemos também a nossa professora Renata Knupp falando sobre aulas de ciência, de química. E se você ainda não viu esses episódios, a gente vai deixar linkado aqui embaixo para que você possa assistir. Mas um ponto em comum entre todas essas abordagens do método da lição nas diferentes disciplinas foi a narração. Nós citamos, né, falamos sobre a narração diversas vezes. E aí a gente pode pensar, né, Bárbara, será que todo mundo compreende o que é narração? Será que todos já ouviram falar? Será que quem já ouviu falar entende o que é a narração e como aplicá-la em uma aula? Então, Bárbara, como você definiria o que é narração para quem nunca ouviu falar sobre ela? Diria que a narração é uma ferramenta que permite que você dê aula de qualquer coisa. Brincadeira. Não, não, não é brincadeira, é sério mesmo. Uma vez a gente teve até um professor que fez essa piada, né? Tipo, mesmo que você não saiba nada sobre empilhadeira, uma vez vieram, né? A gente tem esse WhatsApp que a gente responde perguntas, né? Pessoas pedem informações sobre os cursos da academia e tal. E um dia, sem brincadeira, eu acho que alguém se confundiu, eu não sei o que que foi, mas veio uma pessoa perguntar assim sobre um curso desse, sabe? Não lembro se era empilhadeira, se era colheitadeira, um negócio assim, bem, se a gente tinha algo relacionado a isso. E aí o professor falou, olha, com o método da narração dá, né? No fundo, assim, muitas vezes, quando a gente pensa na nossa própria educação, a gente vê como foi limitada, né? Como a gente gostaria de ter mais para oferecer, seja para os nossos filhos, seja para os nossos alunos, enfim, para aqueles que a gente quer educar. Mas a gente olha para a gente e fala, nossa, como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? E o método da narração é justamente a ferramenta que permite que isso seja possível. Porque, como a gente falou anteriormente, dentro dessa estrutura do método da lição, a aula ela não é centrada nem na figura do mestre, do professor, ou seja, né, o cara que sabe tudo. Então, se você não sabe tudo, pode ficar tranquilo, não precisa. Também não é focada na figura da criança, né, como se a criança fosse assim, o centro, né, do universo e tudo gira em torno dela. Não é isso também. Mas uma aula, ela precisa ser centrada na verdade. Esse é o foco. A gente tem um episódio inteiro só sobre isso, que explica detalhadamente, né, como que isso se diferencia do construtivismo, do behaviorismo. E a gente pode deixar linkado aqui para vocês procurem lá a centralidade da verdade no método Charles Mason. Mas o fato é que quando você se permite aprender com os grandes autores, né, colocar os bons livros no centro da aula, você não precisa ser um especialista ali. Você precisa encontrar um especialista, pessoa que realmente sabe aquilo, e você precisa de uma ferramenta que te ajude a conseguir assimilar aquilo que ele está dizendo na obra. E aí que entra a narração, né, que é uma ferramenta que nos ajuda a assimilar o conteúdo. Todo mundo, né, se lembra de ter estudado uma série de coisas na escola. Pega lá um livro didático, né, de história, de geografia, de ciências, e tem um monte de assuntos que a gente viu ao longo da nossa jornada, né, enquanto estudante, e que se você pega aquilo ali agora, você não sabe, você não consegue você não faz a menor ideia do que aquilo, né, trata, aquele índice todo, enfim. Por quê? Porque a gente entrou numa espécie de looping, assim, de memorizar. Memorizar a gente consegue, né? A gente colocou na prova todas aquelas informações ali. Você memoriza,
coloca na prova e esquece. Essa é a sequência, né? É quase como se você não conseguisse guardar tanta coisa na sua cabeça e você sentisse praticamente um alívio, tipo, ah, que bom, né? Agora eu posso descartar tudo isso para poder abrir espaço para uma nova carga de informações que vai chegar. Mas se você pensa na sua vida escolar dessa maneira, é uma tragédia, né? Porque é quase como se você ficasse ali 12 anos da sua vida memorizando coisas que você vai colocar na prova e esquecer, para abrir espaço para coisas que você vai memorizar, colocar na prova e esquecer. É como se fosse um looping assim meio infinito de. É claro que tem coisas que a gente não esquece, né? Que são justamente essas coisas que a gente acaba revisitando, né? Então, por exemplo, matemática. Você aprende, você não tem como multiplicar se você não souber somar. E você não vai conseguir, resolver uma equação se você não souber fazer essas duas coisas. Então, tem algumas áreas do conhecimento humano que precisam constantemente revisitar os conhecimentos aprendidos antes. Ou mesmo, sei lá, né, você fazer análise sintática, você precisa, legal, precisa saber o que que é o sujeito, o que que é um predicado, mas primeiro eu tenho que saber o que que é substantivo, e de alguma forma eu acabo revisitando, aspectos ali da morfologia, enfim. Mas o que que acontece? Tem outras áreas que não é bem assim. Então, você vai estudar história, por exemplo. Você não precisa saber tudo sobre a Segunda Guerra Mundial para entender o que aconteceu no descobrimento do Brasil. São coisas muito diferentes, né? Claro que tem coisas que têm conexão, mas muitos assuntos não têm. E aí acontece justamente isso que eu descrevi, né? Você acaba esquecendo. Por quê? Porque você também não se relacionou pessoalmente com aquele conteúdo. E volta naquele assunto, né? Quem que é o centro da aula? É o professor, é a criança? Não, é a verdade. Mas eu preciso me relacionar pessoalmente com essa verdade. Não pode ser, eu sou um baldinho aqui que alguém depositou essa informação e fica por isso mesmo. Não é. Isso é uma visão antropológica incorreta. Eu sou uma pessoa e as pessoas elas formam relações. Eu preciso, eu enquanto pessoa, me relacionar, estabelecer uma relação pessoal ali com aquilo ali que eu estou estudando, se eu quero lembrar no longo prazo. Senão a gente cai no efeito Zeigarnik. Não sei se você já ouviu falar, mas tem uma estudiosa, né? A Bluma Zeigarnik. Eu nunca lembro se ela era psicóloga ou se ela era psiquiatra. Vai ficar aí de lição de casa para vocês pesquisarem. Mas ali pela década de 20, ela estava num café, assim, ela era austríaca, se eu não me engano, então imagine lá, café elegante, talvez, na Áustria. E ela notou um padrão muito esquisito, né? Ela percebia que os garçons, eles memorizavam tudo o que cada mesa tinha pedido. Sabe aqueles garçons assim, meio de antigamente que sabiam tudo que a pessoa pediu? E aí, eles meio que tinham aquilo tudo na cabeça, só que acontecia uma coisa na rotina deles que fazia com que aquilo se deletasse, se perdesse para sempre. Não conseguia mais lembrar nada que aquela pessoa pediu. E era justamente a conta, né? Então, uma vez que ele conseguia anotar no papel para entregar a conta para a pessoa pagar, ele esquecia. É quase como se, sabe quando você vai pegar um código de verificação que mandam para o seu celular via SMS, você quer fazer um login no computador novo, é, eu tô rindo aqui, porque há um tempo atrás eu dava outro exemplo. Eu falava assim, sabe quando você tá andando na rua e você quer alugar um apartamento, e aí você vê um número de telefone e você fica guardando na cabeça só a tempo de você colocar no papel. E aí você esquece, né? Mas agora a gente está tão tecnológico que quando você faz um login no outro computador e você recebe um código de verificação via SMS, você olha aquele código ali de 6 dígitos e guarda na cabeça só a ponto de você conseguir digitar e pronto, né? Se alguém te pergunta daqui a um minuto, qualquer, menos de 30 segundos, você não faz ideia que código era aquele. Por quê? Porque você memorizou com uma finalidade específica, né? É como se você estivesse comunicando para sua mente, assim, né? Que, olha, eu preciso dessa informação por um tempo determinado. Eu preciso para anotar no papel, eu preciso para fazer o login. Uma vez que o login foi concluído, descarta essa informação, né? Vamos ser econômicos aqui, para quem a gente vai ocupar espaço à toa, né? Claro que metaforicamente. É, E a mesma coisa essa Bluma percebeu, essa Bluma Zeigarnik, que quando a finalidade era cumprida,
os garçons esqueciam de tudo. Mas não é a mesma coisa que acontece com as provas hoje em dia. A gente memoriza as coisas para colocar na prova, depois esquece. Isso acontece muito também com o curso de idiomas, né? A pessoa vai numa entrevista de emprego e aí você chega para a pessoa e fala: Ei, você fala inglês? Você sabe inglês? Aí ela fala: Eu estudei inglês. Ah, eu fiz um curso de inglês. Eu estudei inglês por 10 anos, mas ela não fala: Eu falo inglês. Ela fala, eu estudei. Tipo, é como se, né, assim, a minha parte eu fiz. Né? Mas é que também nos cursos de inglês isso acontece. A pessoa ela pega ali é, aquele conteúdo que ela está estudando, mas assim, ela memoriza as conjugações verbais, o verbo to be, os irregulares, o que seja. Para quê? Para colocar na prova. E uma vez que colocou na prova, vamos seguindo em frente, né? Claro que tem língua diferente, você continua usando algumas estruturas, né? Assim como aquilo que eu comentava, né, da matemática e tal. Então, a gente parte de uma base e vai acrescentando ali. ah, mas ainda assim, se você, depois que termina o curso, você não continua usando aquela língua para nada, né? Você não ouve nada naquela língua, você não fala aquela língua, você não lê naquela língua, com o tempo você vai realmente se desligando, você vai esquecendo muitas coisas até que fique, fique só no currículo, né? Só naquele papel, fique no passado. É, então, no fundo, assim, por que eu tô falando isso tudo, né? Para que a gente consiga sair desse ciclo, né? De achar que aprender é só colocar na prova e esquecer. A gente precisa fazer uma coisa diferente. E quando eu digo fazer uma coisa diferente, não é necessariamente fazer algo novo. Às vezes, dar dois passos para trás, né? Se você está indo para o caminho errado, dar um passinho para trás é um avanço. E a narração não é nada de outro mundo. E isso que é a beleza do negócio, porque é tão simples. Como que a pessoa não pensou nisso, né? Parece uma coisa tão simples que é como se a gente olhasse para isso e falasse, não é possível que era só isso. Que era só isso que eu tinha que fazer. Como assim, né? A gente, nossa, tentando elaborar um monte de coisa, quando na verdade é muito mais simples. E as coisas simples estão muito bonitas, né? Até quando a gente pensa em filosofia, Deus é simples, né? Uma das características de Deus é essa. Enfim, mas voltando aqui para o nosso ponto, né? Senão a gente vai entrando um monte de assunto. É, a narração, hoje em dia, ela é conhecida, se você vai, né, ver a comunidade científica, como retrieval practice. A gente pode escrever aqui, né, para o pessoal saber como é que é. Também tem que pôr o nome da Bluma Zeigarnik, que não é intuitivo, né? Enfim. E esse retrieval practice, ou free recall, quem chama muito de free recall é o Benjamin Keep, que estuda neurociência, aprendizagem. Ele tem um canal no YouTube. Eu até acho graça o nome dele, Benjamin Keep. Keep é guardar, né, em inglês. Então ele sabe tudo sobre como guardar as coisas na cabeça, guardar, aprendizado. É, mas é o sobrenome dele, enfim. E ele tem um canal bem interessante, tal. Depois eu posso linkar, né? Ele fala sobre como aproveitar um podcast, né, que você escuta e depois, né, legal, aprendi um monte de coisa, mas o que eu faço agora, né? Se você se vê, você que me ouve agora, está nessa situação, poxa, eu escuto um monte de palestra, eu escuto um monte de aula, mas parece que eu não consigo guardar na cabeça nada, parece que não fica. É como se, tudo bem, entrou para o ouvido, eu até gostei, mas depois foi embora, né? Perdi, saiu pelo outro. Ele tem um episódio especificamente sobre isso. E uma das coisas que ele fala é justamente isso. Olha, se você quer, vamos supor que você vai estudar agora, esse exemplo que eu dei, né? Descobrimento do Brasil. Então, vamos lá. Eu vou assistir uma aula, vou assistir um podcast, vou pegar uma folha em branco e eu vou colocar aqui no papel tudo o que eu já sei sobre esse assunto. Eu vou me forçar a recuperar. Por isso, retrieval practice. Essa prática de recuperação. Vou recuperar, vou acessar aqui meu HD interno, vou recuperar todos os dados que eu já tenho sobre isso. Ah, eu lembro que foi em 1500, eu lembro que eles vieram pelo mar, saíram de Portugal, chegaram aqui, encontraram os indígenas, sei lá, você vai colocar ali aquilo que você já sabe sobre o assunto. E assim você já está preparando o terreno para aquilo que vai vir na sequência. Então, você leu tal, né, o seu material, ou então assistiu o seu vídeo, e no final você vai fazer
a mesma coisa, né? Tem gente que gosta de fazer isso imediatamente, tem gente que gosta de esperar um pouquinho, alguns minutos e tal. É, dentro do método Charles Mason, essa narração ela é imediata, mas a gente também faz a narração na próxima aula, né? E depois nos exames, né? Uns 3 meses depois. E assim você vai consolidando essa memória, né? Tanto ali no curto prazo quanto no médio prazo também. E por que que isso dá tão certo, no fundo, né? Essa prática de você parar de ler um negócio e recontar com as suas palavras. Porque você está trabalhando ativamente, sabe? Eu não estou só é, respondendo aqui um questionáriozinho, tipo copia e cola, né? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Ah, branco. Não, eu preciso parar e fazer esse exercício, né? Livremente, livremente que eu digo assim, sem uma pergunta objetiva, né, que me direcione aqui especificamente para isso, eu preciso de tudo isso que eu li, o que eu lembro? Deixa eu pensar. Você tem que parar ali. E tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na sua cabeça enquanto isso. Peraí, como começou? Aí eu estou fazendo aqui já uma ordenação temporal. Início, meio e fim. Pensa na história da Chapeuzinho. Eu li a história da Chapeuzinho, agora eu tenho que recontar a história da Chapeuzinho. Eu não posso começar dizendo, então, era uma vez uma menininha que estava dentro da barriga de um lobo. Tipo, peraí, tá sem som, não tô te ouvindo. Como ela chegou lá, né, na barriga dele? Exato. Então, além da ordenação temporal, eu, eu estabeleço aqui relações de causa e consequência. Né? Peraí, como foi que ela foi parar na barriga do lobo? Tá. Isso me ajuda a ir montando todo aquele quebra-cabeça da história na minha cabeça. Quebra-cabeça na minha cabeça, ficou um pouco repetitivo, mas vocês entenderam. Então, quando a gente fala de aprendizagem, né, hoje é muito comum o pessoal falar das conexões neurais, das sinapses, né, os nossos neurônios, como é que é? Então, assim, sempre que você aprende alguma coisa, né, os seus neurônios, que são essas células aí do seu cérebro, né, eles se comunicam entre si. Tá? Então, como se eu aprendi uma coisa, os meus neurônios estão fazendo uma nova conexão. Só que essa conexão, ela ainda é fraquinha, né? Pensa, sei lá, né, uma criança que tá sendo alfabetizada agora, tá aprendendo a ler. É muito interessante porque a criança, ela aprendeu os sons das letras, né? A Ana, que é professora de arte da linguagem aqui, sabe melhor do que eu. Mas ela ainda precisa, de alguma forma, a palavra que a gente usa, né, é automatizar, sabe? Então, ela vê o B com o A, ela sabe que o som é B, ela sabe que o som é A, mas ela ainda fala B, A, Ba, tá? A gente não faz mais isso, porque a gente já automaticamente, a gente olha para o negócio e a gente já sabe que está escrito banana split, entendeu? Agora, a criança pequena, ela vai ficar A, 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 I. Esqueci o que estava no começo mesmo, né? Tipo, porque é bem assim. Sabe por que que eu tô falando isso? Olha que engraçado. É, vocês sabem que a gente aqui na academia tem comentado muito sobre doramas, né, ultimamente. A gente tem a professora Natália, que sabe coreano, a gente fez um episódio de Pousando no Amor. E eu fui me aventurar a aprender o alfabeto coreano, né, o Hangul. E eu tô me sentindo uma criança analfabetizada, porque é real, gente. E o que é legal do alfabeto coreano é que cada símbolozinho daqueles ali, acho que é Hanja que chama, não sei, enfim, falo besteira aqui. Cada tracinho daqueles lá que eles têm é um som, sabe? Então, não é como a gente, né? Que o G pode ter som de J ou de G. Não. Eles têm lá cada som separadamente. E aí você memoriza e tal. Muito bem. E aí você vai ler, né? Aí eu tô fazendo. O que que era o começo mesmo? Porque você põe tanto esforço em decodificar aquilo que você perde, você esquece o que você já leu, esquece o significado, você tá, né? Por isso que, né, essa prática da narração, inclusive, né, a gente recomenda que você faça, primeiro, né, com as crianças através da leitura em voz alta. Não peça para a criança narrar o que ela está lendo se ela ainda não é fluente em leitura. Só quando ela realmente não, sabe, lê sem esforço, tranquila,
porque aí ela pode focar só no significado daquilo que ela está lendo, né, no enredo e tal, e aí ela narra para você. Antes disso, leitura em voz alta e depois pedir a narração. Então, é muito bom a gente saber o que que a gente quer naquela aula, no fundo, né? Isso às vezes é uma coisa que as pessoas se confundem. Porque, assim, se é uma aula de história do Brasil, esse exemplo aqui, a narração, ela é simplesmente uma ferramenta que ajuda o aluno a assimilar melhor o conteúdo. Ele está recontando para ele conseguir reter aquilo na memória. Ele não está naquela aula para ganhar fluência em leitura. Por isso que quem lê é o adulto. É diferente de uma lição de alfabetização, é que o seu treino objetivamente é que ele ganhe essa fluência em leitura, mas aí você não vai pedir para ele narrar o que ele leu, que ali é um outro esforço que está sendo desenvolvido, né? Enfim, mas voltando, né, ao que a gente falava, quando a gente fala de aprendizagem, está falando dessas conexões neurais. E, pô, a gente agora, né, que é adulto, isso está tão forte, está tão sólido na gente, né? Se eu coloco aqui uma palavra como essa, né, que eu dei exemplo, banana split, ornitorrinco, e tal, você vai ler e pronto, é isso, sabe? Porque a sua mente já assimilou com muita clareza como que ficam aquelas letras quando elas estão juntas, né? Agora, para a criança que ainda está sendo alfabetizada, não é assim. É como se fosse um caminho, sabe? Imagina um lugar assim que tem um mato meio alto. E aí você vai passando ali o primeiro dia, o mato continua alto. Mas você continua pisando ali ao longo de um ano. Você sabe, tem lugares, né? Uma época eu morava num lugar que era próximo assim de uma esquina e meio que assim tinha um gramadinho e o caminho normal da calçada seria você contornar o gramado. Mas para chegar mais rápido, geralmente a pessoa fazia ali uma diagonalzinha e passava por cima do gramado. Então você conseguia ver claramente que uma parte daquele caminho estava meio capinada, só pelo fato das pessoas passarem ali constantemente, né? Já estava ali, né? Igual você pega a aliança, né? Quem é casado, fica claramente a marca, né? A minha, não sei se vai dar para. Aqui, ó, na câmera dá para ver muito claramente onde que fica a minha aliança de casamento, né? Porque tá aqui isso na nossa pele, mas se a gente pensar, né, na grama, né? Se a gente pensar nas conexões neurais, isso acontece também. Quanto mais vezes você vai fazendo aquilo, aquilo vai ficando mais forte. E seja isso para leitura, seja também no nosso aprendizado mesmo, né? Então, sempre que você para, né, e tenta se lembrar de alguma coisa, né, tenta contar com as suas palavras, essa conexão, né, ali entre os seus neurônios, ela vai ficando mais forte. E mais forte, mais forte. Como esse caminho, né? Que conforme você vai passando, mais fácil é percorrer por ele, né? Então, essa conexão ela vai ficando forte e a gente vai lembrando daquilo com mais facilidade, assim, aquilo vai, fica mesmo, né? A gente consegue reter aquilo que a gente está aprendendo. Tem uma série de estudos que já foram feitos sobre isso. Eu vou deixar esse canal do Benjamin Kidd aqui, como eu falei também, mas tem outros também que você pode pesquisar por aí, né, colocando esse nome, Retrieval Practice ou Free Recall. A literatura tem surgido muita coisa sobre isso. Então, um exemplo, por exemplo, que eu anotei aqui para contar para vocês, saiu numa revista chamada Learning and Memory, que investigou justamente os efeitos desse replay, ou seja, isso de você relatar aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, né, a experiência que você teve, né, os efeitos disso na retenção do aprendizado na memória. Então, foi feito um estudo, né, que colocaram o pessoal para assistir uns trechos, filmezinhos trechos curtos de filme, e pediram para algumas dessas pessoas contarem para outros, né, o que eles tinham assistido, ou seja, narrarem, é, recuperarem na memória aquilo que eles tinham assistido, contar. E aí depois compararam, né, as pessoas que tinham feito isso e as que não tinham, e as pessoas que contaram para alguém aquilo que tinham assistido conseguiam reter, assim, muito mais, inclusive detalhes, assim, em comparação com aqueles que não contaram para alguém. Enfim, coisa tipo, acho que 50, vou até conferir aqui para não falar errado,
50% mais do conteúdo do que as outras pessoas, né? Então, é um negócio muito impressionante mesmo. Só que não é algo assim, ah, legal, a ciência descobriu isso agora, então vamos começar a fazer. Não, não é bem assim. Os gregos já faziam isso, né? Isso fazia parte ali do treinamento de pré-retórica, a gente pode chamar assim. Enfim, mas antes da gente talvez né, entrar nesse aspecto histórico, queria parar um pouco e te falar, Anne, perguntar para você assim também, né? Como foi para você, assim, quando você começou a dar aula na academia? Narração já era uma coisa que fazia parte do seu dia a dia, assim, como professora? Já era algo que você tinha interesse? Ou foi uma coisa nova? Ou como foi para você descobrir a narração? Como é que você ouviu falar nisso pela primeira vez? Conta aí também. Não eu fico falando aqui, e não paro mais. Eu acho que, assim, formalmente, né, com esse termo, a primeira vez que eu ouvi foi aqui na academia. Então, em sala de aula anteriormente, meio que intuitivamente a gente pede isso ao aluno, né? Aí conta o que vocês se lembram, acaba sendo mais até o que vocês entenderam, né? Já puxa na sala de aula, assim, enfim, no ensino regular, né, que não segue o método da Charlotte Mason, a gente tende a puxar uma discussão antes de fazer esse exercício, né, da narração. Então, assim, ouvir falar mesmo da narração e ter contato com essa prática foi aqui na academia. E eu lembro quando eu entrei, aí eu acompanhei a professora Tabi, tem algumas aulas dela, e primeiro eu tive uma reunião, aí ela me falou assim, aí a gente pede a narração. E na minha cabeça eu falei, gente, mas o que que é narração? Como é que eu vou pedir isso? Como assim? Mas Como aí, assim, claro, pede a narração? o que é isso? Mas vamos lá. Aí, como antes de dar aula e tudo mais, eu fiquei um tempo assistindo as aulas dela, aí eu vi o que era a narração, né? Aí me contem, de forma bem direta, assim, simples, me contem o que vocês se lembram da leitura, que no caso era a arte da linguagem. E eu ficava chocada como os alunos, porque tem alunos que, se você deixar, eu brinquei recentemente com um aluno meu, que a gente pediu a narração de uma das obras de Shakespeare que tinha estudado no trimestre. E ele, eu falei, nem Shakespeare conseguiria narrar essa história com tantos detalhes. Eu ficava assim impressionada como eles conseguiam, né? E aí, também nas nossas formações, aí fui criando familiaridade, porque era uma coisa até, eu acho que os alunos passam por isso. Para quem não tem intimidade com a narração, dá um certo medo assim no começo, sabe? De ser perguntado. Será que ela vai direcionar para mim? Será que eu vou me lembrar? Aí nas aulas a gente tenta trazer isso de uma forma leve, né? O que você conseguir lembrar. Então, às vezes eles só lembram uma frase e tá tudo bem. E a gente vê como eles vão adquirindo confiança, assim como eu também fui me acostumando com o tempo, e vão trazendo isso para o dia a dia. Por exemplo, a minha filha faz algumas aulas aqui na academia. Aí eu tive que estudar um texto com ela, que era de fato um texto muito enfadonho, muito chato, mas era necessário. E aí eu não falei nada. Aí eu li uma parte, ela fez: Você pode parar um pouquinho para eu narrar logo isso? Como se fosse assim, para ver se consigo, né? Se eu consigo gravar. Eu falei: Posso. Aí ela contou assim, o que ela lembrava. O texto não ajudava, né? Não era um texto aqui da academia, tá? O texto não ajudava, mas ela já está assim com essa prática no dia a dia. E outro exemplo de como eu vi que a narração, de fato, assim, ela é ampla, né? Ela não está presa a um texto. Eu acho isso interessante. Quantas vezes a gente coloca uma pintura, né? Ah, vamos apreciar o que vocês observam. E depois de todo esse processo de observar, aí tira a pintura. E o que vocês se lembram do que, né, do que vocês observaram? Na aula seguinte, a mesma coisa. E aí, com a minha filha, ela faz as aulas de musiquê. Acho que a gente já citou aqui, né? Que é o nosso curso de apreciação artística e musical. E aí, ela estudou Monet, acho que em abril ou maio. Na semana passada, ela pegou o quadro branco e aí ela desenhou. Eles viram aquele filme inspirado em uma das obras do Monet, A Linéia no Jardim de Monet. E ela desenhou no quadro, ela fez a pintura no quadro. Eu falei: O que é isso? Ela: É a Linéia no Jardim de Monet. E me contou toda a história de novo, que ela ouviu, né, lá em abril. Então, assim, eu realmente não conhecia a narração, conheci e acho que eu vou levar para a vida toda. Eu já faço essa prática que a Bárbara falou, sabe, de ouvir um podcast, e aí eu já fico escrevendo. Outra prática que eu coloco no meu dia a dia é contar para o meu esposo. Então, assim, deixa eu te contar aqui o que eu acabei de ouvir, que é uma forma de me ajudar a reter.
Mas assim, eu acho que, é como você falou, é tão simples que a gente fica, é só isso, mas o fruto é grandioso, né? Algo simples, mas que o fruto é grandioso. Impressionante. E é curioso, assim, né? Como é uma coisa mesmo do nosso dia a dia. A gente vive narrando, né? Então, eu gosto muito de um livro da Karen Glass, que inclusive já fez uma palestra, né, uma conferência que a gente teve aqui na academia. E ela tem um livro chamado A Arte da Narração. Know and Tell, saber e dizer, The Art of Narration, a arte da narração. E a narração é uma arte mesmo, porque é uma coisa assim, do dia a dia, né? A gente vive narrando, a gente vive contando como foi seu dia, oi, tudo bem? Como você tá? Ele tá sempre falando como que a gente tá, o que que a gente viu, o que que a gente está sentindo. A gente tá sempre contando coisas para as pessoas, né? Aquilo que nos distingue enquanto seres humanos, assim, né? A espécie que conta histórias, enfim. Então, mas ao mesmo tempo é algo que vai se refinando, que vai se aprimorando. Então, por isso que é uma arte nesse sentido. Então, você pega uma criança de 6 anos e ela ouve uma fábula, né? E isso até me conecta com aquilo que eu ia falar anteriormente. Eu falo desse aspecto histórico. Ah, começou lá, né, como parte do Programa nas Matas, que era esse treinamento inicial ali, sabe? Da retórica mesmo, né? Mas você vê isso em Quintiliano também. E eu até anotei aqui um trecho, olha que interessante, né? O, tá falando aqui com relação ao estudo de crianças pequenas, aí o Quintiliano dizia o seguinte, né? Que os meninos aprendam, então, a relatar oralmente as fábulas de Esopo, que vem logo após as histórias da babá, assim, né? Em linguagem simples, sem elevar-se acima da mediocridade. E depois expressem a mesma simplicidade por escrito. Que aprendam também a decompor os versos dos poetas e então a expressá-los em palavras diferentes, depois a reapresentá-los com certa ousadia em uma paráfrase na qual é permitido abreviar ou embelezar certas partes, desde que o sentido do poeta seja preservado. Aquele que conseguir realizar com sucesso este exercício, que é difícil até mesmo para professores experientes, será capaz de aprender qualquer coisa. Então, é interessante ele falando, olha, comece oralmente, né? Relate ali uma fábula de Esopo. A criança, né, conheceu a fábula, agora pede para ele contar. Acho que ele, assim, sem se elevar acima da mediocridade, ou seja, na média mesmo, só conta aí, né, em linguagem simples. Depois, vamos expressar essa mesma simplicidade por escrito? Pô, legal, tudo bem. Depois, vamos avançar, né? Vamos pegar ali os versos dos poetas, vamos expressá-los, né, em palavras diferentes, vamos aprender a fazer paráfrase. Bom, como que eu expresso isso daqui de uma forma mais bonita, ou de uma forma mais breve, preservando o sentido? Enfim, é toda uma escada, né? Tipo, todo um panorama de aprendizagem que você está oferecendo, mas que começa com essa coisa simples de recontar uma fábula de Esopo. Eu falava para vocês que a narração é uma arte, porque, claro, se você pede para essa criança de 6 7 anos recontar com as palavras dela, vai ser assim, né? Não vai ser acima da mediocridade. Salvo raras exceções. Não vai contar assim, da forma, né? Tipo, porque a lebre e a tartaruga, elas estavam fazendo uma corrida. Aí, a tartaruga era devagar. Aí, a lebre resolveu dormir. Aí às vezes a pessoa fica com agonia, né? Mas esse aí, quando que vai parar esse negócio, né? Quando que vai chegar a falar então? Mas, no fundo, assim, começa aí, literalmente. E depois a gente vai desenvolvendo é uma arte, né? Com a prática, né? A pessoa não começa a desenhar fazendo a ponte das ninféias, né? Lá do Jardim de Monet. Não é bem assim. A gente começa aos poucos e a gente vai desenvolvendo. Inclusive, é até bom você falar disso. Muita gente não sabe, mas aqui na academia a gente tem aulas de desenho. A gente tem a nossa oficina de desenho em aquarela. E desenho é um negócio que é engraçado, né? O pessoal fala, não, porque eu não sei desenhar. Tá, tudo bem. Mas se você encontra uma pessoa na rua que fala, eu não sei escrever, o que que você pensa dessas duas pessoas? Aquela que fala, eu não sei desenhar, você fala, poxa, não tem talento, né? Eu me identifico. Né? Alguns nascem desenhando e outros não, com essa habilidade inata, né? Agora, escrever, você fala, não, peraí,
porque ele não teve acesso, ou porque ele não quis estudar, porque ele não quis aprender, por alguma razão ele não sabe, né? Tudo bem. Mas você nunca pensa ele não tem talento para escrever. Gente, desenhar é a mesma coisa, sabe? No fundo, claro, né, que você não vai, não é que todo mundo aqui tenha iguais condições de se tornar, né, Monet ou Caravaggio. Não é assim que funciona. Mas minimamente desenho. Isso é uma coisa, gente, tão habitual. É, quando eu tive a oportunidade de viajar lá para o Lake District, na Inglaterra, quando eu participei daquela conferência do Charles Mason, a gente visitou o Museu Casa do Wordsworth, que é um poeta do romantismo inglês, que é muito citado assim, né, nas obras da Charles Mason e tal. E lá na lojinha assim, né, do museu, estavam vendendo, acho que era uma espécie de diário de viagem da irmã dele, em que ela contava as coisas dos lugares que ela visitou, não sei o quê, e desenhos das paisagens, das casas, dos locais que ela viu. Porque antigamente não tinha como você tirar foto e botar no Instagram. Então, ou você sabia desenhar minimamente para preservar aquela memória, ou você não ia conseguir mostrar para ninguém aquele lugar legal que você viu, sabe? Então, era quase que uma habilidade necessária. As pessoas tinham que saber desenhar para poder guardar aquele registro. Hoje em dia não, a gente, né, tira foto e tal, e, enfim, isso foi se perdendo. Toda menina aprendia a desenhar, aquela coisa bem, tem que saber bordar, saber tocar piano, saber francês, saber também, né, alguma coisa. Não é que você vai ser, assim, um artista, uma pessoa, retratista, mas você sabia desenhar o mínimo para conseguir colocar no papel, assim, algo parecido com aquilo que você estava vendo, para que as pessoas pudessem ver também, né? E você pudesse compartilhar com os outros. Mas é aquilo, né? Se você pega uma criança de, né, de 5, 6 anos que não sabe escrever, a letra dela é um garrancho, é uma coisa esquisita. Como é que vai ficando bonito? Com a prática, ao longo do tempo. Mas o desenho não. O desenho a gente pensa, se a criança não sabe desenhar bonito com 8 anos, quer dizer que ela não tem talento, logo não devemos investir nisso, logo ela para, sabe? É diferente da escrita. A escrita, você olha uma criança que não escreve bem, você fala, peraí, vamos fazer caligrafia, peraí, vamos fazer aqui o exercício de ortografia. Vamos fazer alguma coisa com essa criança, mas ela vai escrever. Porque não existe isso, eu tenho talento ou não tenho talento para escrever. Você simplesmente está te faltando prática, né? A mesma coisa com desenho também. Então, se você tem alguma criança aí na sua casa que gosta de desenhar, é, e, ou que você simplesmente quer dar para ela a oportunidade de aprender fundo, né? Clica aqui, né? Algum lugar aqui embaixo, aqui no texto, a gente vai, aqui nessas informações que a gente põe abaixo do vídeo do YouTube, a gente sempre menciona, né, os livros que a gente comenta, episódios anteriores que tenham relação, a página de algum curso que a gente mencione, enfim. A gente vai deixar aqui também, então, as informações sobre a oficina de desenho em aquarela. E se eu fosse você, eu dava uma olhada nisso aí. Mas como eu estava falando, então você tem lá, né? A narração no Prolino nas Matas, você tem a narração em quintiliano, isso vai voltar também na Idade Média, no Renascimento. Só que, por alguma razão, conforme as coisas foram caindo num certo utilitarismo, ou nessa perspectiva mais conteudista, ou sei lá, na praticidade, né, de uma múltipla escolha, é muito mais fácil você corrigir uma múltipla escolha ou um preenchimento de lacunas do que você ouvir a narração oral de um aluno seu, né? Igual a gente nos exames aqui na academia, dá 3 meses, o aluno estudou um negócio, aí ele vai lá e começa. E o problema que a gente tem é que os alunos falam muito, no fundo, né? Imagina uma criança de 10 anos, você chega para ela e fala: Me diga o que você sabe sobre o primeiro cerco de Roma. Aí a criatura começa a falar: Não, 10 minutos, né? Tipo, a TED Talk, aquelas TED Talks, aquelas palestras, né? E às vezes o aluno fala, poxa, professor, eu perdi aqui porque eu só conseguia salvar 10 minutos e eu não acabei a tempo. O que que eu faço? Eu queria falar mais 10 minutos sobre esse assunto, né? Você já teve alguma experiência dessa? Sempre, sempre. E os meus, eles já nem me perguntam. Eles descobriram, né, no Schoology, que é a plataforma que a gente usa para os exames, me mandar áudio por mensagem. Eles falam, vai aqui o resto da minha narração. Sim, vai. E aí eles mandam. Nos últimos exames, eu recebi 17 minutos, 15 minutos, assim, deles mandando picado. Sempre acontece isso. Eles acham o tempo insuficiente. É impressionante como eles gostam mesmo, né, de contar aquilo que eles sabem, enfim. E claro que você não vai esperar isso, 17 minutos de narração, de uma criança de 6 anos. Por isso que eu falei da arte.
né? É como o desenho, como é a caligrafia, tudo aquilo que eu mencionava anteriormente para vocês. A gente precisa de prática, a gente vai chegar lá com o tempo, né? Então, adorei essa frase, né? Então, faça como quintiliano, não espere que sua criança de 6 anos esteja acima do nível da mediocridade, né? Permita que ela seja medíocre por enquanto, porque depois ela vai avançar. Legal. Bárbara, algo que me chama muita atenção também na narração, é, você falava, né, que quando você pega, eu vou estudar aqui sobre o descobrimento do Brasil, o que que eu já sei? Então, na própria preparação, você já tem a presença da narração, né, que seriam ali nas etapas. E eu percebo que os alunos, quando eles narram, parece que de repente vem uma luz assim, eles estão contando e falam, inclusive, eu acho que isso, né? Enquanto eles estão narrando, retomando ali o que foi lido, eles já começam a despertar para as discussões, sem que a gente nem fale nada, só deles estarem ali fazendo esse exercício ativo que você falava, né? De relembrar e contar com as palavras deles. Isso já vem, olha, professor, inclusive eu acho que isso aqui eu faria diferente, eu não seguiria por esse caminho, eu achei ele muito arrogante. Eles já vão narrando e já vão ali criando um vínculo, né, com o texto que foi lido. Eu acho, assim, super interessante a narração. Realmente, para mim, foi abrir os meus olhos para um caminho educacional que eu jamais tinha concebido ser possível aplicar em aula. Bom, mas acho que a gente já falou bastante hoje, né? A gente já falou bastante. Nossa meta de fazer um episódio de 30 minutos ainda é uma meta, ainda não é uma realidade. Não, a gente não conseguiu ainda cumprir essa meta. Mas muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E se você ouviu até o final, conta pra gente se você já usa narração no dia a dia e quais são as suas dificuldades. Quem sabe assim a gente pode conversar sobre isso em um episódio futuro. E enquanto isso, sigamos o conselho de Charlotte Mason e vamos tentar, ainda que de forma imperfeita, fazer da educação a ciência das relações. Em outras palavras, tentar em cada disciplina levar as crianças a trabalhar com ideias vivas. Neste campo, pequenos esforços são honrados com grandes recompensas, e percebemos que a educação que oferecemos excede tudo o que pretendíamos ou imaginávamos. Até a próxima! Tchau, tchau!